Boa noite, que alegria tê-los aqui. Hoje a gente tem uma formação de pais diferente, né, desse período. Então, dou primeiro as boas-vindas aos pais da Vira Ventos, aos casais dos cursos da orientação familiar e peço e também a todas as famílias que se interessam pelo tema da educação dos filhos. Então, bom, hoje a gente começa um ciclo de palestras, né? Então, a gente montou 6 palestras que têm relação com a educação personalizada e com os cursos de orientação familiar, para que a gente pudesse fazer essa parceria. Então, a gente começa hoje com os 4 hábitos básicos que que o Vinícius, que é o nosso, um dos diretores, né, da orientação familiar, vai conduzir essa palestra sobre os 4 hábitos e a importância da rotina, né, nesse período. Então, espero que vocês aproveitem, mandem dúvidas, comentários que a gente vai acompanhar daqui, tá bom? Obrigada. Boa noite. Espero que estejam todos bem aí em casa, viu? Seguros, ok? Então é o seguinte, olha só. Primeiramente eu queria testar o áudio aí para ver como é que vocês estão aí. Vocês estão ouvindo bem? Se vocês puderem me dar um feedback aí, como é que vocês estão? Vamos lá, espera um pouquinho chegar as respostas. Então, primeiramente eu vou me apresentar aqui novamente, né? Meu nome é Vinícius, né? Eu sou casado há 7 anos. Eu sou pai da Sofia, de 6 anos, a Catarina, de 4 anos, e a Elisa, de 1 ano e 10 meses. Então, assim, eu tenho outras formações também. Eu sou formado em Ciência da Computação, eu tenho uma pós em Direito Legislativo, sou servidor público, atuo na área de estatística, mas, assim, hoje eu estou aqui para falar como pai, principalmente. Eu trabalho há alguns anos na orientação familiar, né, no Instituto Brasileiro de Família. Atualmente, eu, na verdade, sou um dos diretores aqui, né, do Centro de Fortalecimento Familiar de Brasília. E é isso aí, só queria dizer muito, muito bem-vindo a todos aí, ok? Então eu queria agora que vocês me disserem um pouquinho. Vamos cumprimentar o pessoal que está chegando aí, vamos lá. Ó. Paulo Tominaga, grande Paulo Tominaga, tudo bem? Olha lá, o som tá ok. Giovana, olá Giovana, tudo bem? Mariana. Se vocês puderem me dizer um pouquinho também, se vocês são pais da Vira Ventos, se vocês eventualmente são convidados, estão aqui, né? De onde vocês estão vindo, se vocês são de Brasília, ou se eventualmente são de outro lugar. Então, assim, se vocês puderem me falar aqui, vai ser muito bom para eu poder saber, né? Mais ou menos qual que vai ser o alvo aqui da palestra. Ok, muita gente aí. Olha a Ula. Olá, Ula, tudo bem? Tudo bem com você? Então tá certo, então vamos começar aqui. Ao final eu vou falar um pouquinho mais sobre o IBF, mas vamos ao tema da nossa palestra. Então, atualmente, o que a gente está vivendo? Né? Todo mundo está passando por maiores ou menores contrariedades. Então, assim, é muito interessante a gente ver como os relatos das famílias se parecem, né? Poxa vida, lá em casa tá terrível, porque tem teletrabalho, às vezes tem que ficar ali dividindo 3 aulas ao mesmo tempo, 2 aulas ao mesmo tempo para as crianças, e aí não tem computador para todo mundo, e assim, às vezes, né, a gente fica isolado, às vezes em casas pequenas, às vezes em apartamentos pequenos. Então, assim, eu sei que vocês que estão aí do outro lado, assim como a gente, está passando por maiores ou menores contrariedades, e algumas delas, inclusive, até heróicas, né? Assim, às vezes quando tem problema sério de saúde na família. Então, assim, não está fácil para ninguém. E o tema da nossa palestra, que vai ser 4 hábitos básicos, provavelmente vai ajudar um pouquinho vocês a melhorar, atenuar pelo menos um pouco esses problemas que todo mundo está passando. Né? Então, assim, o tema de hoje vai ser o seguinte, ó, qual que vai ser o objetivo dessa palestra aqui, para deixar bem claro para vocês. A gente vai mostrar uma ferramenta para vocês terem filhos mais calmos, obedientes e talvez um pouco menos bagunceiros.
a gente sabe, né, claro que criança é criança, então assim, ela sempre vai fazer uma bagunça ali, isso é até saudável. Tem um autor que fala o seguinte, ele fala que a gente passa 2 anos ensinando a criança a andar e a falar, e depois a gente quer passar o resto da vida delas ensinando elas a ficarem sentadas e comportadas, em silêncio. Então não é por aí, né? Na verdade, criança é isso mesmo, mas assim, também sem exageros, né? A gente precisa tomar cuidado. O que acontece? Qual que é o problema que a gente vai tentar resolver aqui, né? De tempos em tempos, a nossa casa vira um caos. Então assim, eu vou falar um dia hipotético aqui, mas pode ser que seja um dia realmente real para muitos de vocês aí. O que eu vou falar aqui? Ó? Por exemplo, às vezes a gente está ali, já passou uma batalha à noite, com a criança ou as crianças acordando várias vezes, está todo mundo mal dormido, né? Assim, às vezes a gente dormiu tarde, todo mundo, e às vezes acordamos várias vezes à noite, né? E aí chega de manhã, vamos tomar ali um café da manhã em família, o que acontece? Aí a criança não quer comer nada, quer escolher tudo, então assim, isso às vezes também acontece. Aí a gente precisa fazer qualquer coisa, a criança não obedece, às vezes precisa, sei lá, fazer uma compra ali, alguma coisa, e aí vai levar a criança para passear, mas ela não quer botar o cinto, quer ficar sem aquela cadeirinha, né? Assim, a gente passa todos esses perrengues também, né? Assim, e assim, outra coisa também que acontece, né? A gente, às vezes à noite, né? Vai colocar para dormir e começa aquele ciclo todo de novo. E geralmente, qual que é a resposta que os pais dão? Eu brinco que são, assim, a maioria dos pais acabam se enveredando a ser pais bombeiros, né? Assim, o que são pais bombeiros? Né? São pais que vivem só de apagar incêndio. Então, é engraçado que na escola a gente vê muito assim, uma prevenção, né, dos bombeiros. Às vezes eles visitam a escola ensinando como é que previne incêndio e tudo mais. E a gente esquece que tem esse trabalho de prevenção também, né? Então a gente tem que ter intencionalidade nas coisas que a gente faz, né? A gente não pode ser pai bombeiro. Então, às vezes o pai já puxa a criança ali no meio da noite para a cama, ou às vezes até no começo da noite para conseguir dormir, depois a criança mexe, o pai rola por cima da cama da criança, a criança rola por cima do pai, e aí vai virando uma confusão danada. E aí quando chega de manhã, bota uma televisão lá na frente da criança, porque assim ela come com mais facilidade, entendeu? Deixa a criança escolher o que ela vai comer, e aí só apagando incêndio, só apagando incêndio. E aí, quando chega a hora da bagunça, deixa a criança bagunçar à vontade e depois os pais vão dormir mais tarde ainda, catando aquele tanto de bagunça que ficou pelo meio do caminho. Então, assim, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui se identificaram com uma parte ou outra, ou eventualmente até com várias delas, né? Ah, tem professores aqui. Eu estou vendo aqui que tem professores da Vira Ventos também e pais de filhos também, né, da Vira Ventos. Sejam todos bem-vindos aí, quem estiver por aí. E a ideia é eu trazer para vocês aqui uma ferramenta, que é uma ferramenta chamada de 4 hábitos básicos. Então, na verdade, a ideia é educar, de certa forma, através desses 4 hábitos básicos. Então, quais seriam esses 4 hábitos básicos? Basicamente são alimentação, higiene, ordem e sono. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses aqui. A gente vai dar dicas bem práticas aqui, a gente vai tentar comentar com vocês aqui uma série de questões, né? É muito legal que isso também é trabalhado na Escola Vira Ventos, né? Isso, eles trabalham isso muito bem, em parceria com os pais, isso é muito legal lá. Então, assim, é bem interessante. Mas agora a gente vai falar no contexto do lar, porque esse momento que a gente está vivendo agora, de pandemia, talvez a gente está um pouco mais no comando, né? Assim, a gente está mais claro de que o protagonismo da educação dos filhos é dos pais, né? Então, assim, e aí antes de entrar nesses 4 hábitos básicos especificamente, eu queria falar um pouquinho para a gente pensar aqui. Qual que é o objetivo da gente para os nossos filhos? Assim, objetivo de vida mesmo, né? Assim, o que eu penso? O que é uma coisa... A gente pode começar falando pelo que a gente não quer para os nossos filhos, né? E uma mentalidade que eu tenho visto muito, e a gente vê por aí, é que às vezes a gente tem os nossos filhos como projetos pessoais. Então, olha que interessante, veja se a gente muitas vezes não cai nessa. A gente pega e fala assim, poxa, olha só, eu tenho aqui o emprego que eu quero conquistar, eu tenho aquela faculdade que eu quero conquistar,
eu quero construir uma casa, eu quero ir para uma série de países, passear por aí. E também, além de tudo mais, eu quero ter um filho, para ter aquela sensação boa de ser pai e tudo mais, né? Assim, e tudo bem, talvez até esteja bom já chegar até aí, né? Mas se a gente pensar direito, é um pouco diferente. Na verdade, assim, a proposta, que eu acho que está dentro do coração de todo mundo, se você for cavar lá dentro, você vai ver o seguinte: na verdade, é o seguinte, por amor, a gente gera e cria essas crianças para que elas sejam felizes, não para trazer nossa felicidade. Nossa felicidade vem assim em consequência da gente fazê-las felizes. Então, assim, e como que elas vão ser felizes? Elas vão ser felizes se elas forem pessoas boas, se elas forem pessoas equilibradas no futuro. Então a gente tem que ter essa visão de longo prazo. Na verdade, a gente está aqui com nossos pequenininhos, mas a gente está formando adultos. Adultos que no futuro, se a gente fizer um bom trabalho, vão ser pessoas felizes, pessoas que vão contribuir para a sociedade, pessoas honestas. E, aliás, assim, até entrar no seguinte tema, né? O que é uma pessoa boa? E aí eu já vou dar uma dica, né, de onde eu quero chegar. O que é uma pessoa boa? Uma pessoa boa é uma pessoa o quê? Honesta, não é verdade? O que mais que a gente falaria que é uma pessoa boa? Uma pessoa generosa, uma pessoa alegre, uma pessoa perseverante, uma pessoa resiliente, etc. Agora, se a gente pegar o que tem em comum em todas essas palavras que eu falei, se a gente for parar para observar, a gente vai notar o seguinte, que na verdade, todas essas palavras, no fundo, traduzem uma virtude. Então, a virtude da alegria, a virtude da honestidade, a virtude da perseverança e a virtude da resiliência. E, no fundo, é isso, né? A gente quer que as pessoas, os nossos filhos, sejam virtuosos, porque se eles tiverem a virtude, eles vão ser alegres. E assim, sem querer entrar em muita tecnicalidade, mas assim, o que é uma virtude? Só para a gente ter essa definição, para a gente partir daí, né? Uma virtude, na verdade, a gente pode simplificar dessa maneira, é nada mais, nada menos do que o quê? Uma inclinação, uma tendência a fazer o bem, em alguma área ou em outra área. Então, vamos supor, uma pessoa que tem a virtude da pontualidade, vou pegar uma virtude qualquer aqui, a gente vai notar o seguinte, ela já tende a dar certo. Mesmo que ela esteja cansada, ela no automático, ela já vai lá, já se prepara antes, já se previne, né? já organiza as coisas, tenta chegar um pouquinho antes, ela odeia deixar as pessoas esperando. E por outro lado, a pessoa que tem o contrário da virtude, né, que é o vício da impontualidade, essa pessoa, muito provavelmente, ela às vezes esquece, começa a fazer um monte de coisa na hora de sair, né, não se planeja direito, não pensa no dia. Então, assim, a verdade é que quando a pessoa adquire uma virtude, ela já fica com uma tendência natural, né? Assim, eu fico brincando assim, eu sou meio sonâmbulo, sabe? E aí, às vezes a minha esposa, ela fica brincando assim, né? Que eu às vezes acordo no meio da noite e fico fazendo carinho nela. Falei, que bom, né? Porque se eu estivesse batendo nela de noite seria ruim, né? Então, assim, quer dizer, por quê? Porque isso já faz parte de mim. Eu já tento ser carinhoso com ela ao longo do dia, e mesmo meio dormindo, meio sonolento, né? Assim, então, não estou falando aqui que eu tenha ou não tenha essa virtude, mas é só para dar esse exemplo, né? Um pouco mais fácil de entender, né? Então, assim, só que tem um problema quando a gente fala de crianças pequenas. O problema é o seguinte, é que crianças, quando estão assim, numa faixa etária menor, e aí que a gente está falando da Vira Ventos, né, que atualmente atua na área de educação infantil, de 0 a 5 anos mais ou menos. Então, especificamente, o que a gente pode pensar, né? A gente pode pensar que as crianças, elas não têm ainda a capacidade de ter virtudes. Por que elas não têm capacidade? Porque a criança, quando ela é pequenininha, ela não está em total uso da sua razão, da sua emoção, né? E da sua vontade. Então, na verdade, isso está em treinamento, né? Tá em... Igual assim, às vezes a gente fala, né? Tem um livro que fala isso também, né? Que a gente tem que ver nossos filhos como se eles estivessem vestidos com uma camisa de treinamento, né? Que a gente seria mais tranquilos com eles, né? A gente seria mais calmos. Então, é importante a gente pensar por esse lado também. Então, o que acontece? A gente vai ver que a gente não consegue incutir virtudes em crianças, especialmente nessa faixa etária.
né? Então, assim, porque ela tem que ter uso da razão, ela tem que querer, ela tem que saber o que é o bem plenamente, querer ele com todas essas faculdades, com a inteligência, com a vontade e com os sentimentos. Isso ainda não é possível para uma criança muito pequena. Então, qual é o recurso que a gente usa para prepará-las para adquirir essa virtude? Aí que vem o segredo, são os hábitos. Então, por isso que criar os hábitos são tão importantes. Então, se tem uma criança que, por exemplo, você cria ali de uma forma um pouco, vou dizer assim, até automatizada, o costume, o hábito de ela pegar e guardar as coisas dela, que ela acabou de usar, ela vai fazer isso, vai fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A gente fala que os hábitos, às vezes, são iguais caminhos de vaca, né? Assim, às vezes você tem um pasto aberto e não tem nenhum caminho por ali. E as vacas vão passando sempre pelo mesmo lugar, sempre pelo mesmo lugar. Depois de algum tempo, aquilo ali não cresce mais mato, aquele caminho ali fica para sempre. E os nossos hábitos, de certa forma, e das crianças, também são assim, né? Então a gente tem que tentar fomentar nelas esses hábitos. Que aí lá na frente, quando elas quiserem, por si só, adquirir a virtude, o que vai acontecer? Elas já vão ter uma tendência para aquilo. Então é só ela onde já vai ter uma facilidade para a vontade, uma facilidade para a inteligência e uma facilidade para os sentimentos. Então, assim, é muito interessante essa perspectiva. E por isso que a gente quer falar desses hábitos, né? Então, assim, é interessante a gente ver que isso também se reflete na escola Viraventos, né? Então, assim, lá tem um projeto muito interessante que se chama Virtudes do Mês, né? Então, assim, cada mês eles elegem uma virtude, né, para ser trabalhada. E aí, o que é interessante a gente ver lá? Que, na verdade, é essa ideia, né? Por exemplo, às vezes vai tratar da virtude da ordem. Aí cria um lema para a criança, trabalha aquilo de várias maneiras. Por exemplo, joga os papéis na lixeira. Mas a virtude da ordem não é aquela grande virtude da ordem em que você sabe hierarquizar a sua parte mais alta, né? Seja os seus valores mais altos, a sua transcendência, depois a sua família, depois, né, os seus amigos, o seu trabalho. Você consegue ordenar tudo, você consegue ter uma ordem temporal, dar a cada tempo o que é preciso, ter uma organização material fantástica. Como é que você, né, faz isso? Através de jogar papel na lixeira, tomar esse cuidado. Então, é exatamente isso. É porque você vai criando esses pequenos hábitos na criança, um pouquinho de cada vez. O que vai acontecer? No futuro, ela vai ter toda uma facilidade, né, para adquirir o hábito da ordem, que é uma grande virtude, né? Muito importante para todo mundo. A sinceridade é a mesma coisa, né? Assim, sou corajoso e digo a verdade, né? Então, chega numa faixa etária ali, a criança começa a mentir, a perceber que tem certos benefícios, né, em mentir. E aí para mentir é o quê? No fundo é um pouco de preguiça, né? Então, assim, se a gente for corajoso, for valente, né, tiver a virtude da fortaleza, o que acontece? A gente consegue falar assim, não, vai doer, eu vou sofrer uma consequência, mas eu vou falar a verdade. E aí treina assim, desde pequenininho, né? Então, são pequenas virtudes, pequenos hábitos que vão gerar virtudes no futuro, né? Então, assim, agora eu posso parecer um pouco exagerado, mas não é. Na verdade, a gente está falando aqui de uma coisa muito mais importante. A gente vai forjar na criança hábitos básicos que vão ser bases para as virtudes dela, que vão levá-las à bondade e à felicidade dos nossos filhos, né? Então, isso é uma coisa interessante, assim, né, a gente pensar. Às vezes, de um tema tão aparentemente banal, a gente vai chegar num resultado tão grandioso, né? Que, na verdade, deveria ser o nosso objetivo para com nossos filhos, né? Então, assim, agora o que acontece, né? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um desses hábitos. E o que eu queria aqui? Vou lembrar para vocês quais são, né? Alimentação, higiene, ordem e sono. Antes de falar um pouquinho sobre esses 4 hábitos, eu queria que vocês escolhessem qual que vocês querem que eu fale primeiro. Vamos ver aqui, esperar um pouquinho. Esperar a resposta. Enquanto eu espero a resposta de vocês chegarem, eu vou falar algumas coisas aqui. O que acontece? Cada um desses temas é uma disciplina inteira. Então, assim, você pode estudar o resto da vida só sobre sono, né? Sono de adultos e de crianças também. Você pode estudar a vida inteira sobre alimentação, né? E, assim, na verdade, a nossa ideia aqui é colocar apenas um tijolo, um pequeno tijolo, né? Assim, e na orientação familiar, no IBF, eu tenho uma máxima muito grande que é a seguinte: a fórmula da família é muito fácil, é assim, ó, anota aí, pega um papel agora e anota. Não tem fórmula.
Essa que é a verdade. Não tem fórmula mágica. Cada família tem que descobrir as causas dos seus problemas e arquitetar um modo de solucionar. Então, assim, o que eu vou falar aqui agora, não necessariamente vai funcionar para você, todos os detalhes, todas as dicas que eu vou dar aqui agora. Na verdade, muito pelo contrário, né? A gente vai dar algumas ideias, algumas sugestões, e uma coisa que é engraçada é que a gente tem que ser caçador de tesouros, né? O que eu chamo de tesouros? Tesouros são bons critérios. Então, quando a gente identifica um critério bom, aquilo ali vira para a gente uma norma programática, ou seja, vira todo um programa. E embora a gente não consiga alcançar aquilo ali de uma hora para outra, a gente vai aos poucos, devagar, assim, a gente vai se alinhando com aquilo, né? Então, assim, é como se fosse uma bússola, né? Assim, a gente sabe que o norte está para lá, então às vezes a gente vai para um lado, às vezes vai para o outro, mas a gente sempre está olhando para lá. Então, a ideia é a gente capturar também alguns bons critérios, né? Para que a gente possa tê-los em mente quando a gente for utilizá-los, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui agora para ver o que o pessoal mais quer saber. Eu estou vendo muito sono e alimentação. Eu vou começar falando pelo sono, que eu sei que por outros canais também, a gente recebeu muitas informações assim, né, de pessoas que queriam saber sobre o sono. Talvez até algumas famílias passaram por distúrbios mesmo de sono, né, por entrarem nesse esquema de quarentena. Deu uma bagunçada na casa, às vezes as crianças ficam com muita energia acumulada ali, né, dentro de casa, e aí isso causou certos distúrbios de sono. Então, primeiro, para cada hábito, eu vou falar um pouquinho sobre a importância desses hábitos, embora vocês já saibam, mas assim, eu vou tentar acrescentar um pouco mais de valor a cada um desses hábitos. Qual que é a importância do sono, né? Para a criança nem se fala, né? Para adulto isso já é muito importante, mas para a criança, o que acontece? Ela regula uma série de hormônios. Hormônios do crescimento, hormônios de alimentação, né? Então, assim, regula a leptina, então a criança vai sentir fome quando ela precisar sentir fome, ela vai sentir saciedade quando ela precisar sentir saciedade, e tudo isso por causa do sono. Tem um livro muito interessante que é chamado, ele é assim, Sleep, Eat, Move, Think, em inglês, né? Mas a tradução seria mais ou menos assim, ó. A tradução seria durma e coma, se movimente. E aí, o que vai acontecer? Você vai poder pensar melhor. Então, é interessante como que isso é verdade, né? Então, a pessoa que dorme bem, o que acontece? Ela tem uma tendência maior a comer bem. E se ela come bem, ela se energiza lá com os nutrientes, tudo que ela precisa. E aí, depois, por fim, o que vai acontecer com ela? Ela vai chegar e vai conseguir pensar melhor. Por exemplo, na escola, Viraventos, né? Assim, eles usam muito a psicomotricidade, né? Então, assim, aqui tem várias professoras aqui que estão assistindo e vocês sabem muito melhor do que eu, que isso é uma disciplina da pedagogia muito interessante, que mostra que, às vezes, assim, é coisa de maluco, gente, mas, assim, às vezes a criança, por fazer psicomotricidade, ela, às vezes, vai ter facilidade de aprender língua estrangeira. Assim. Então, quer dizer, que nosso cérebro ele não é assim, totalmente isolado, né? Tem as areazinhas lá, não é bem assim. Na verdade, é tudo uma coisa integrada. Então, nessa faixa etária, quando a criança se move muito de forma expansiva, né, de forma criativa, o que acontece com ela? Ela aumenta as faculdades mentais. Isso também serve para os adultos, mas aqui, como a gente está falando das crianças, né? Então, assim, olha a importância que o sono tem. Ele é o início de uma cascata que vai gerar um monte de coisas positivas mais para frente. Então, assim, é muito interessante também que, às vezes, hábitos adquiridos na infância de sono vão se perpetuar por toda a vida. Então, assim, às vezes a gente escuta relatos, né, de pessoas que, poxa, até hoje eu durmo, eu sou ruim de dormir de noite, não sei o quê, eu sou meio notívago. Tudo bem, tem pessoas mais notívagas, tem pessoas mais diurnas e tudo mais, mas, assim, às vezes você vai conversando com a pessoa, com a mãe da pessoa, e você percebe o quê? Que, às vezes, é um padrão que foi adquirido na infância. Isso é muito interessante, né? Assim, como que aquele sono, aquele descanso, aquele repouso, ele tem uma importância muito grande. E aí, assim, agora eu vou dar alguns pontos chaves. Então, vai ser outra coisa que eu vou fazer também para cada um desses hábitos básicos. Eu vou procurar falar um pouquinho de algumas chaves que são importantes para a gente pensar quais problemas podem estar acontecendo na nossa casa. Então, assim, uma chave interessante
é o seguinte, é chamado de estímulo inicial. Como que eu vou explicar o estímulo inicial? Imagina que você está dormindo na sua cama, lá quentinha, com seu travesseiro, com seu cobertorzinho, você está lá tranquilo. Aí de repente você está dormindo, aí de repente você acorda e você está no meio do jardim. Assim, aquele frio, você ia tomar um susto, um baita de um susto, assim, e provavelmente ia meio atordoado voltar para sua casa, abrir a porta. Então, assim, o que acontece? Geralmente, o que faz uma pessoa dormir, faz ela continuar dormindo. Então a gente nem percebe, mas a gente tem os nossos próprios estímulos, que a gente aprendeu quando a gente era criança, para fazer a gente dormir. Então, se a criança ela é estimulada de uma maneira para dormir, depois ela é colocada em outro lugar para dormir, o que vai acontecer? Quando ela acordar, ela vai falar, ué, cadê meu estímulo? Então, assim, desculpa estar falando uma história pessoal aqui, mas isso aconteceu com a gente, na nossa primeira filha, quando ela tinha por volta de 5 meses. Né? Ela só dormia pegando o peito da mãe. E por isso a mãe era obrigada, como a criança às vezes acorda muitas vezes de noite, ela era obrigada a todos os dias acordar de noite, né? Pegar a criança no colo, dar mamar e aí, parecendo um gatinho, assim, colocar ela na cama. Né? E a gente começou a procurar se informar sobre esse assunto, isso era muito importante. Então, claro, cada pai vai achar o seu caminho, tem um monte de método por aí, né? Assim, livros e mais livros, Encantadora de Bebês, Neném e muitos outros, assim, mas o mais importante é que cada família vai ter que criar o seu próprio método, vai ter que adotar um método, vai ler, vai estudar, vai se informar, e aí vai tentar seguir um desses métodos, e aí é o seguinte, tem que seguir para valer mesmo, porque uma coisa que eu acho interessante é que eu chamo de mágica dos 4 dias. Às vezes a gente ensina alguma técnica, assim, que às vezes possa funcionar para uma família ou outra, e aí a gente fala assim, olha, é o seguinte, é a mágica dos 4 dias. Se você usar uma técnica boa, às vezes com 4 dias a criança já começa a dormir. No começo, esses 4 dias, tudo bem, pode ser um pandemônio, pode ser o caos, mas aquele sofrimento vai valer a pena. É uma coisa que, claro, e só para falar aqui também, né, gente? A gente sabe que existem distúrbios de sono, às vezes o seu filho ou sua filha tem pânico noturno, então tem alguns problemas mesmo de hormônio. Então, assim, às vezes a gente acha que também tudo tem solução fácil, às vezes não, às vezes precisa de passar por algum médico mesmo, uma avaliação médica, mas assim, na grande maioria dos casos, falando em termos estatísticos mesmo, eu trabalho com estatística e assim, estatisticamente falando, normalmente são problemas de higienização de sono, ou seja, né, não são problemas necessariamente médicos. Então, assim, e a ideia é o seguinte, é começar o quanto antes, porque cada vez, assim, vai ficando um pouquinho mais difícil, né, assim, treinar as crianças mais velhas, mas também é possível, tá? Não estou falando que não é possível não, mas assim, a gente tem que conversar, né, e isso é muito importante também, né, o pai e a mãe estarem alinhados em cada uma dessas soluções que vão ser dadas, porque assim, se às vezes o pai é a favor e a mãe não é, às vezes, sei lá, tem que dar uma canseirinha na criança, deixar ela chorar um pouquinho antes de pegá-la no colo, né? Não, aí um dos dois não aguenta. Então, bom, se um dos dois não aguenta, arruma outro método. Arruma algum método que não vai precisar disso, entendeu? Então, assim, E como eu falei, né, a fórmula não tem fórmula. Cada família tem que procurar o seu jeitinho, sei lá, às vezes se for uma criança mais velha, tentar deixar o quarto dela mais atraente, colocar ali umas estrelinhas no teto que brilham no escuro. Às vezes tudo aquilo ali vai fazer com que ela tenha uma relação melhor com o quarto dela, né, e aliadas a essas técnicas que a gente falou aqui, né, de você treinar a criança para aprender a se estimular a dormir sozinha, às vezes isso daí vai fazer com que ela em pouco tempo melhore, né, a qualidade de sono dela. E aí, às vezes, a gente tem que reaplicar isso também, né? Falar disso, porque às vezes a criança passa por um período de viagem fora, quando volta com o sono todo desregulado. A gente retoma aquele pensamento, retoma aqueles métodos e aí a gente parte para cima. Vamos ver qual foi a segundo colocado aqui. Eu acho que foi... Tá bom. O pessoal está avisando aqui que vocês podem fazer perguntas no chat, tá bom? Então, eu acho que aqui, pelo que eu passando o olho aqui, eu acho que foi alimentação, tá bom? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a alimentação. Qual que é a importância da alimentação para a criança? Claro, ela provê saúde, provê nutrientes, faz com que ela cresça muito bem. Isso aí todo mundo mais ou menos já sabe, né? Assim. Mas tem uma dimensão interessante
que às vezes a gente passa batido, que é a dimensão antropológica da criança. Então, assim, a criança, e assim como os adultos, ela tem muito grande, claro, no começo da vida, no ambiente familiar, essa coisa da alimentação como uma... como se ela estivesse entronizando aquilo que estivesse acontecendo. Deixa eu dar um exemplo um pouco mais prático, né? O que é interessante? Pode ver, em tudo que tem de importante na nossa vida, depois a gente come. Vai fazer um casamento, depois tem uma festa que todo mundo come. Vai fazer um batizado de uma criança, depois o pessoal não tem jeito, eles não vão fazer nada, acaba fazendo, sai, porque assim, até por isso que chama comemoração. Se você pegar a etimologia de comemoração, você vai ver que é o seguinte, é como se você estivesse pegando aquela cerimônia e comendo mesmo, é uma coisa meio assim, parece estranha, mas isso... E a criança, desde pequenininho, ela já nota isso, sabe assim? Então, às vezes está aquele momento em família, por isso é importante a gente tentar fazer o quê? Tentar pegar pelo menos um horário no dia para comer a família toda. Então, assim, é engraçado, né? Aqui no Brasil é muito mais almoço, às vezes. Lá nos Estados Unidos, às vezes é mais janta. Você vê que o pessoal lá nem tem muita tradição assim, de fazer a mesa do almoço mesmo. E cada estado, cada família vai ter o seu jeitinho, né? Às vezes vai ser o café da manhã, sei lá. Mas é importante ter aquele momento que a gente vai ensinar até etiqueta para as crianças, né? Recentemente, a gente começou numa onda lá de ensinar etiqueta para as crianças. A gente falou, quando elas ficassem craques, né? Elas iam fazer o quê? A gente ia fazer um jantar chique, né? Então a gente começou, explicava um detalhe, olha, você tem que sentar perto da mesa, né? O prato tem que ficar perto, a gente vai colocando, daqui a pouco a gente percebe quantas regras que tem. De repente eu parei para contar assim, a gente já tinha explicado para ela, sei lá, mais de 30 coisas. E assim, então isso a gente vai ensinar quando? Se a criança estiver comendo sozinha, né, na frente da televisão, ela não vai aprender esses detalhes, né? Então assim, isso é muito importante, né? E aí um negócio que eu acho importante na alimentação é o que eu chamo de mini-metas. Porque o que são mini-metas, né? Assim, se você tentar fazer com que a criança mude radicalmente a dieta do dia para a noite, isso não vai dar certo. Então, parece exagero, mas às vezes você fala assim, você vai comer 2 grãos de feijão. Mas é só isso? Não, E aí experimenta. Tem assim, eu não sei exatamente o número, mas eu me lembro que era por volta de 20 vezes. Que para você se adaptar a um alimento, você precisa ser apresentado a ele pelo menos 20 vezes. Claro, tem coisa que a gente gosta direto, né? A primeira vez que a criança às vezes experimenta chocolate, né, já dá aquele olhinho assim, né? Então, mas às vezes não, às vezes a criança ela tem que ser apresentada, reapresentada. Eu lembro quando eu era pequeno, hoje em dia está na moda não dá Coca, não dá Guaraná, refrigerante em geral, né? Para criança, né? Assim, mas eu lembro que antigamente não tinha isso, né? Assim, na minha época lá, e eu lembro de uma cena muito impactante assim, né? No clube, alguém foi dar refrigerante para uma criança pela primeira vez, e ela bebeu e parecia que ela estava chupando limão, assim, sabe? E é engraçado, como é um negócio social, todo mundo faz, então a criança ia se forçando daqui a pouco a adorar aquele negócio, né? Então assim, é muito interessante como que às vezes até coisa que a gente acha que é bom, porque todo mundo come, às vezes no primeiro momento pode não parecer tão bom. Então isso é importante, a gente repetir várias vezes, né, por um lado, e colocar mini metas. São pequenas coisas de cada vez. Outra coisa também, outra técnica também, é a gente usar comidas lúdicas, né? Então assim, até que eu conheço bem a escola, né? Na escola tem a parceria lá com a Papatudo e tudo mais, né? E lá você vê, as fotos são lindas, né? A gente até imita, assim, né? Não sei nem se pode, mas a gente acaba imitando ali em casa. Tem lá no Instagram, a gente pega lá. Então tem a cenourinha que faz uma carinha, que faz não sei o quê. Às vezes ela nem vai comer, mas o que vai acontecer? Isso é importantíssimo, é importantíssimo. A criança, ela tem que associar o momento da alimentação com um momento agradável. Então é uma coisa um pouco complicada, porque se você ficar pegando no pé dela demais, nesse aspecto, você tem que ser um pouco mais assim... Em outras virtudes, a gente tem que ser mais rígido, mais firme mesmo. Mas nessa virtude especificamente aqui, né, de saber se alimentar bem, nesse hábito, melhor dizendo, né, é uma coisa que a gente precisa ter uma certa cautela, né, assim, para a criança associar aquele momento com uma coisa legal, uma coisa agradável. E aí eu conheço pessoas que até hoje assim, já são mais velhas
e elas não gostam de comer assim, preferem comer rápido ali, comer em pé. Por quê? Porque não fez essa associação, né? E aí é fácil não comer coisas diferentes, né? Porque se sentar e comer uma coisa ruim, você quer comer uma coisa rápida, você não quer experimentar, não quer sentir o sabor, né? Então é isso. Agora vamos ver qual foi o outro aqui que falaram mais. Eu achei que foi a virtude da ordem, hein? Então tá bom. Então vamos lá, vamos começar por essas duas estruturas aí que a gente criou, né, para falar. Primeiro a gente vai falar a importância. Qual que é a importância da virtude da ordem, né? É aquele negócio que eu falei para vocês, né? Tem um ditado que ele fala assim, guarde a ordem e a ordem te guardará. Então assim, é muito interessante. Se você consegue ser ordenado na vida, você foca na ordem, no processo de gerar ordem, e a ordem vai e te ajuda a fazer todo o resto. Tem uma definição de paz também, né, que é o seguinte, paz é tranquilidade na ordem. Então, assim, olha que responsabilidade, né, forjar a ordem nas nossas crianças. Então, assim, quando você está em paz, quando está tudo no lugar, quando está tudo onde tinha que estar, quando eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, estou dando prioridade para aquilo que eu deveria estar fazendo, né? Só que a criança, para ela, como eu falei, ainda é muito amplo, né, falar de ordem genérica, né? Então a gente fala do quê? De pequenos hábitos de ordem, né? Então, assim, uma coisa que eu vou tocar aqui, né, que também perpassa, de certa maneira, todos os outros hábitos, é o seguinte, a gente precisa dar autonomia para as nossas crianças. E tem um segredo que é o seguinte, elas adoram autonomia, elas adoram fazer por elas mesmas. Tem uma frase de uma educadora, Maria Montessori, que ela fala o seguinte, o lema deveria ser, educa-me a fazer sozinho. Né? Então, a criança ela deveria ter isso estampado na testa, né? Ensina-me a fazer sozinho. Então, tudo que você puder fazer com que a criança faça por ela mesma, é importante que ela faça, e elas nos surpreendem. Assim, às vezes crianças pequenas, a gente vê elas já se alimentando sozinhas, sabe assim? Às vezes a gente não sabe, mas certos tipos de alimentos mais seguros, às vezes com 8 anos ela já consegue colocar no prato dela e ela comer. Então, assim, claro, cada pai tem que, eu vou falar detalhes aqui, mas assim, cada pai faz do jeito que vocês acharem melhor. Cada pai, cada mãe, né, tem que achar o próprio caminho, né? Assim, mas, por exemplo, o pessoal fala muito em BLW, né? Assim, para nossa terceira filha a gente testou, né, que a criança ela usa um pouco da mão mesmo, antes de conseguir usar os talheres, né? Então, para tentar antecipar essa autonomia, porque você ensinar a criança muito, muito, muito pequenininha com garfo, às vezes é mais difícil. Então, ela antes de 1 ano e meio, às vezes até antes de 1 ano, ela já consegue pegar coisas, né? Então, assim, para depois você poder entrar com os talheres, que ela já vai estar acostumada a comer sozinha, e depois ela vai se virar lá com um talher, né? Assim, minha filha pequenininha, ela pega assim, junta com a outra mãozinha e taca para dentro. Ah, mas não está comendo perfeitamente bem. Não, mas é assim que ela vai aprender e vai adquirir esse hábito da autonomia, que perpassa todos esses outros, né? Então é muito importante fazer isso. Outra coisa que também é legal é a gente usar muito do lúdico, né, para essa parte da ordem. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que, às vezes, cantar uma musiquinha, e não tem jeito, gente, olha, isso aqui é uma ilusão que as pessoas têm, que crianças muito, muito, muito pequenininhas vão conseguir fazer sozinho. Então, assim, você tem que, às vezes, dar o comando e acompanhar. Então, assim, claro, cada criança é de um jeito, mas você tem que dar o comando e acompanhar. Você tem que ficar, e às vezes até fazer com ela ali, porque aquilo ali vai dar um exemplo. Ela se vê muito na gente, né? Ela espelha muito tudo que a gente faz. Então, às vezes, a gente faz o quê? Às vezes a criança pega aqueles brinquedos, né? A gente tenta, uma outra dica que eu daria também é essa, né? A gente tenta limitar o número de brinquedos, né, disponíveis. Então, a gente tem lá um armário de brinquedos que fica fechado, e aí outros brinquedos já abertos, né, até nichos mesmo, assim, e a criança pode brincar com o que ela quiser. Então a gente sabe que a bagunça vai ser no máximo X brinquedos que a gente colocou ali, né? Então, assim, não vai ser tão traumático. E às vezes a gente vai fazendo rodízio, né? A gente percebe que vai chegando na faixa etária de certo brinquedo, a gente apresenta para ela. Então, isso é uma dica interessante também, da gente tentar... e a gente usar musiquinhas também, né? Assim, a gente às vezes vai
vai guardar as coisas, né? Aí começa, né? Aqueles brinquedos maravilhosos, esse a gente tenta deixar só um tipo desse, né? Que é aquele brinquedo que você sai colocando um monte de pecinhas, né? Aqueles brinquedos de 1000 pedaços. Então, às vezes, você chega lá, você dá as costas, está aquele negócio espalhado por todos os lugares. Não adianta, uma criança muito pequena não vai conseguir catar tudo sozinha. Ela não tem ainda a capacidade de concentração de tanto tempo. Então, isso é muito interessante, né, a gente vê. Então, você vai lá, junta com ela, você vai pegar a maioria, mas ela vai pegar uma boa parte. E você vai cantando com ela. Às vezes, né, vai cantando, na escola eu lembro que tinha aquela, né, cata aqui, cata lá, vamos cooperar, né? Então, e em casa, às vezes, o pessoal gosta de inglês, né, clean up, clean up. Então, assim, cada um vai baixar uma musiquinha, vai dar um jeitinho ali, vai fazer uma rima, e aí a criança vai entrando no clima. Para ela, tudo vai virando uma brincadeira, né? Tudo vai virando uma brincadeira. Que, aliás, vai ser o tema de outra palestra, né, que vai ter também. Né? É possível, né, conseguir virtudes brincando. Então, assim, já estou dando sinais aí, né, do que vai ser falado. Então, assim, uma coisa interessante também é que essas mini-metas, né, assim, a gente chama de planos de ação, né, tem essa terminologia dentro da orientação familiar, né, e na escola, né, na Vera Ventes, eles chamam de PPM, né, que é Plano Pessoal de Melhoria. Então é isso, são pequenas metas mesmo, assim, que vão fazendo a diferença. Então agora, por último, a gente vai falar aqui da higiene, né, que ficou faltando. E qual que é a importância da higiene? Olha que interessante. Olha que interessante. A higiene é uma forma de caridade consigo mesmo e com os outros. Então a gente acha que a higiene é só, né, para não pegar uma doença ali, não sei o quê. Também, tudo bem, tem essa parte, né, de saneamento ali, mas sobretudo é uma forma de caridade. Então, assim, se você mostrar para a criança, olha, se você escovar o seu dentinho, você vai ficar com um hálito bom, isso você vai ser mais agradável para com as outras pessoas. Se você ficar limpinho, você vai se sentir bem, você vai se sentir melhor, né? Você vai estar tratando bem o seu corpinho. Então a criança vai aprendendo a se tratar bem, aprendendo que ela tem que se cuidar. E aprendendo que ao se cuidar, ela fica bem para os outros. Você vai cultivando, assim, uma vaidade boa. Porque a gente acha que, né, assim, claro, estou usando, assim, uma analogia, porque vaidade não seria uma coisa boa, mas, assim, só para a gente tentar entender, né? Seria uma vaidade boa. Qual que é a vaidade boa? A gente se arruma bem arrumadinho, fica cheiroso, fica para que os outros se sintam bem. Então, olha que legal, né? Então, é uma forma de caridade. Diferente de falar assim, não, o que vão pensar de mim? Será que eu estou bonito? Será que eu estou bonita? E às vezes nossos filhos, desde pequenos, já começam a mostrar sinais dessa vaidade talvez ruim, né? Assim, essa tentativa de ficar bem diante dos outros, de qualquer maneira, a qualquer preço, né? E a gente mostrar que não, a gente se arruma para fazer bem para os outros, né? Eles ficam mais... Não é legal quando você chega num lugar bonito e está tudo arrumadinho, cheiroso? Então você também faz parte desse ambiente, né? Então a gente frisar isso para as crianças, conversar com elas sobre tudo, né? É interessante também, isso é já entrando na terminologia aqui, né? Isso é um plano de ação interessante, né? A gente tentar fazer um pouco isso, né? A gente tentar sentar em momentos bem legais, brincamos com a criança, todo mundo tranquilo, aí fala sobre uma virtude dessa. Fala sobre o sonho, fala sobre a generosidade, sabe? Fala o que é ser generoso, o que não é ser generoso. Explica para a criança, isso aí ela vai lembrar. Você fica tranquilo, depois ela dá o feedback, é legal. Você fala para ela, daqui a pouco ela fala, olha papai, eu estou sendo generosa, ó. E eles querem muito nessa idade, né, nos agradar. Então é muito bom a gente fazer isso, né? E aí, como eu falei para vocês, né, assim, vitamina S, né, que o pessoal chama, né, que é sujeira, é bom. Mas assim, na medida certa, né? A gente tem que ter crianças que às vezes brincam, se sujam ali um pouquinho, mas assim, ela tem que aprender a se sentir limpinha mesmo. Ela tem que saber que quando ela tá limpinha, ela tá melhor, ela tem que se sentir assim. Eu lembro que a minha mãe, ela ficava agoniada. O que foi? Não, tem que escovar o dente. Por quê? Porque ela nem é neurótica nem nada, assim, mas é porque realmente ela aprendeu que é mais agradável, mais confortável sentir a boca limpa. Então o que acontece? É isso que as nossas crianças aos pouquinhos, sem exagerar, né, tem que fazer, né? E cabe tudo aquilo que eu já falei também, né? Assim, de tomar banho sozinho. Olha, às vezes, pasmem, assim, às vezes as crianças com baixa idade, elas conseguem tomar banho sozinhas e às vezes dar banho em crianças menores, claro, com toda a segurança e tudo mais, mas uma criança de 4, 5 anos já consegue às vezes até ajudar a dar banho no irmãozinho. Então é muito legal, que já vai treinando a generosidade de um, né? E o outro vai aprendendo a receber também, né, essa generosidade e você incentivar eles a fazer tudo sozinho, né? Então essa frase de Mariana Montessori é muito interessante.
Nessa fase, o desfraude também, né, é muito importante. Ficar de olho nos sinais da criança, né? Falar assim, olha, às vezes a criança está dando sinais, está dando todas as dicas, que ela já quer ser desfraudada. Tem uma coisa que eu falo que o pessoal fica chocado. Uma vez eu li uma reportagem antiga do New York Times, e aí a gente descobriu lá que 95% das crianças estavam desfraudadas a 1 ano e meio de idade. Porque naquela época não tinha fralda descartável, né? Então aí era doideira, então o pessoal ficava doido para poder desfraudar logo. Então assim, talvez forçava até um pouco a barra, não sei se é uma ideia boa, mas assim, o importante olha para você ver, às vezes com tanto pequeno, né, tão pequena a criança já consegue, então no caso assim, quem tem filho na escola, conversa com a professora, bate um papo, vê se os dois estão enxergando os mesmos sinais, traça ali um plano de ação, uma técnica, usa alguma técnica de desfraude boa ali e tal, se vai ser de uma vez, se vai ser aos poucos, cada família vai ter o seu jeito, né, assim. Confia na criança, acredita na criança, fala para ela, filho, eu acredito em você, vai dar certo. E aí faz toda a gradação lá, depois deixa eu falar do noturno por último, todas aquelas técnicas lá que todos vocês que são pais já deverão ter ouvido falar. Então é isso, então assim, uma coisa que eu queria deixar claro para vocês é isso, né? Que assim, a fórmula mágica não tem fórmula. A gente precisa fazer isso, precisa ter um passo a passo, um caminho para a gente resolver os nossos problemas. Que caminho é esse? A gente vai, conversa sobre o assunto, reflete, talvez até reflete antes de conversar, né? Porque se a gente ficar pensando muito ao vivo, a gente fala coisa meio aleatória ali, meio sem saber sem ter pensado antes no assunto. Então você está detectando um problema. Às vezes o homem detecta primeiro, às vezes a mulher detecta primeiro. Quem detectar primeiro, fala assim, poxa, como que a gente pode resolver esse problema? Né? Estuda um pouquinho sobre o assunto, vai lá, lê, vê algumas coisas na internet, mas assim, conversa com alguns amigos, né, mais experientes, conversa com a professora, se tiver oportunidade, faz marca ali um arcabouço, e aí conversa, marido e mulher, entendeu? Conversa, bate um papo ali, ou com alguma pessoa que possa apoiar naquela decisão. E aí, seja firme, seja rígido, sabe assim, planeje e siga o plano, entendeu? E pequenas coisas, um pouquinho de cada vez. Esses pequenos planos de ação aqui, eles são o quê? Acumulativos. Então, um dia a criança vai aprender a colocar o copo na pia, beleza. Daqui a pouco ela vai colocar o copo na pia e vai também vestir a própria meia. Daqui a pouco ela vai colocar o copo na pia, vestir a própria meia e vai ajudar a irmãozinha a fazer o dever. Então, quando você pensa que não, daqui a pouco passa 1 ano e aí todo mundo não reconhece mais aquela criança. Então, é impressionante como esses pequenos passos levam a grandes resultados no futuro. Então, assim, é isso que eu queria dizer para vocês sobre a palestra. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui rapidamente só sobre o que é o IBF, tá bom? E depois, ao final, eu vou abrir para perguntas. Então, temos algumas perguntas já aqui de antemão e outras que vocês podem colocar aqui no chat. Então, eu vou pedir para o pessoal mandar para o meu WhatsApp, né, as perguntas, enquanto eu vou falando aqui. Podem fazer suas perguntas, podem colocar suas perguntas, enquanto eu vou falando um pouquinho sobre o que é o IBF, Instituto Brasileiro de Família. Então, assim, claro e direto, o que o IBF faz? O IBF ele faz o seguinte, ele gera uma oportunidade para a família de desenvolver a sua capacidade de crescimento pessoal e familiar. Então, assim, por exemplo, se você todo mundo tem um potencial de crescimento. Então, a ideia é, usando certas ferramentas, a gente promove com que a família aumente cada vez mais essa capacidade. Então, assim, isso é muito interessante. E como que o IBF faz isso, né? O IBF faz isso através de cursos. Então, assim, são cursos, né, de fortalecimento familiar, e esses cursos eles são baseados no estudo de caso, né? Assim, então é interessante que assim, só para contextualizar, né, o IBF, Instituto Brasileiro de Família, ele na verdade faz parte do IFFD, que é Institute for Family Development, né? Que é o Instituto para o Desenvolvimento da Família, que é um dos órgãos consultivos, é o órgão consultivo da ONU para assuntos de família. Então, assim, você vê que é uma coisa grande. Atualmente ele está em 70 países, nos 5 continentes. Ele tem 14 cidades só no Brasil. Então, assim, é muito interessante assim, a gente saber disso. E era legal porque, assim, quando eles começaram a pensar como é que seria o formato dos cursos, eles começaram a chamar os melhores palestrantes, né?
Então, assim, o que eles perceberam? Que eles pegavam aquelas pessoas que assistiram aquelas palestras e aí passava ali, às vezes, um mês, a pessoa tinha retido apenas 40%. E às vezes passava um ano depois, você perguntava, o que transformou na sua vida? Às vezes pouca coisa. Então, assim, aí o pessoal foi lá em Harvard e vamos caçar um método bom aqui. Aí, bom, lá no direito tinha um método que era da área de estudo de caso, né? Então, aquela máxima, né? Assim, fale-me, né? E eu talvez te escutarei, né? Assim, ensina-me e eu talvez aprenda, né? E se você me envolver, aí eu vou aprender de verdade. Então, assim, o método do caso é isso, né? Parte-se de um caso concreto e aí as pessoas vão levantando fatos, problemas, soluções, né? E a partir daquilo ali, o que vai acontecer? Aí a pessoa depois, treinada naquele raciocínio, ela volta-se para a sua própria família, sozinha com a esposa dela, e aí ela vai gerar planos de ação parecidos com o que ela viu no caso. Então, assim, ele tem... São assim... tem 3 pilares, né, que é objetividade, reflexão e criatividade. Então, assim, o que seria objetividade? Né? Assim, a gente tem que ser objetivo na nossa forma de pensar. A gente tem que ver os fatos como eles são. Não ficar elucubrando, não ficar criando coisas que não estão ali. Então, a gente tem que ser até aos fatos. E a gente tem que refletir antes de tomar decisões, né? E criatividade. Criatividade para pensar várias maneiras, testar de um jeito, testar do outro. E é isso que o IBF faz. Então, assim, como que a gente faz para poder se inscrever, né? Depois a gente vai deixar o link, né, nos comentários da live aí. A gente vai deixar o link. Vocês podem seguir o @portalibf no Instagram, né? E também a gente vai colocar o link da ficha de interesse. Então, quem tem interesse em conhecer mais esses cursos, clica aí, né, no link, depois a gente vai deixar. E aí vocês podem colocar lá a faixa etária, e aí quando tiver um curso a gente vai avisar vocês, tá bom? E aí a gente explica toda a metodologia com mais calma. Vamos às perguntas então, hein? Vamos lá. Eu vou começar com as de agora. Deixa eu puxar aqui no WhatsApp. Vinícius, qual é o Instagram do Portal IBF? @portal_IBF. O Instagram já está na descrição do vídeo. Uma pergunta que falaram aqui é sobre... Aqui, ó. Eu vou ler para vocês, tá? Só um minutinho. Aqui, ó. Tem algum livro para indicar sobre o assunto? Foi Elisa Camargo que perguntou. Então, você está falando aqui que a criança é de 4 anos, né? Assim, eu já partiria para um livro muito legal que chama assim, do David Isaacs, que ele é chamado Educar nas Virtudes Humanas. Depois a gente pode passar o nome mais exato, mas alguma coisa assim, do David Isaacs. Então, assim, é um livro muito bom, né? Assim, que ele explica um pouco disso que eu falei aqui, né? Da importância dos hábitos para as virtudes, de qual virtude, qual hábito que você pode focar em cada idade. Então, assim, é um livro muito bom. Eu aconselharia a começar por aí. Deixa eu ver aqui, a Juliana Kimse, espero ter acertado o nome. Tem cursos para pais de primeira viagem? Com certeza, os cursos são totalmente para pais de primeira viagem, né? Assim, esses cursos, eu até brinco assim, né? Às vezes eu gosto de esperar os pais sofrerem um pouquinho assim, para depois chamar para fazer o curso, sabe? Que aí começa aquele bebê imaginário, pequenininho ali, eu sou o super pai. E quando passa um ano e meio, às vezes aí já está desesperado que a criança não dorme, que não come, que não sei o que faz birra e que começa a dar confusão, dar problema. Então, aí o que eu faço? Aí eu, e aí, meu amigo? Né, como é que tá? Você gostaria de conhecer um curso e tal? Pelo amor de Deus! Geralmente são os pais de primeira viagem que são os mais afetados, né, com isso, assim. Então, com certeza tem sim. Na verdade, é uma jornada, sabe? A gente acaba fazendo vários cursos mesmo. Tem cursos de 0 a 3 anos, que a gente chama de primeiros passos. Tem cursos de primeiras conversas, que é de 4 a 5 anos. Tem cursos de primeiras letras, e aí vai. Então, você vai acompanhando toda a vida. Tem curso para casais. Então, às vezes, para quem está começando o casamento, chama Amor Matrimonial 1. Tem curso para quem está mais à frente no casamento, que chama Amor Matrimonial 2. Né? Até aqui no Brasil ainda não tem, infelizmente, mas se Deus quiser ainda vai chegar, né? Mas nos países que tem todos os cursos, já tem curso até para avós, né? Lá chama Abuelos. Então é bem legal, assim. Então a gente vai... E tem até para quem é solteiro também, mas tem esse projeto, né? Que chama Projeto Pessoal, né?
que a gente apelida aqui de PJP. Então, assim, tem para todos os gostos e é uma jornada mesmo. Você faz um curso, você faz de novo, porque a gente precisa de repetição e as coisas vão mudando. A criança se abre para transcendência em certo momento, a criança começa a fazer certas perguntas. Então, você tem que se preparar, se colocar na posição de se preparar para aquilo. Então, vai funcionando, de certa forma, como um profilático, ou seja, como uma vacina mesmo, e vai, de outra maneira também, funcionando como remediar, né? A gente tem que aprender a remediar nossos problemas. O Virgílio Sena aqui colocou também, né, que eu já falei, né, que se tem cursos para lidar de avós com netas. Tem sim, que é o Abuelos, mas infelizmente ainda não chegou aqui no Brasil, né, assim. Mas a gente está chegando. Aqui em Brasília, se eu não me engano, já tem 7 cursos na grade, são 10 ao todo. Então, um dia a gente chega lá. Tem outras perguntas também que vieram através do Instagram. Então eu vou replicá-las agora aqui, para não deixar ninguém sem resposta, né? Então, assim, existe algum limite para a flexibilização da rotina familiar da criança? Como manter o planejamento sem ser rígido nem desleixado? Isso é interessante, né? Porque tudo é uma arte, né? Educar as crianças tem um pouco de ciência, mas também tem um pouco de arte, né? Então, assim, a gente tem que saber que não... Como é que eu faço um quadro bonito? Olha, você tem ali algumas técnicas que você pode aprender, mas você vai ter que usar um pouco da sua criatividade, né? Para você chegar nesse meio termo, né? A virtude, de certa forma, ela é a justa medida de cada coisa, né? Então, ela é um pouco o caminho do meio ali, né? Dependendo da situação. Mas se não for pelo menos o caminho do meio, ela é um pouco de você saber dosar, né? Então, assim, a rotina demais vai deixar a criança talvez neurótica. Então, assim, você tem que, talvez, às vezes, quebrar a rotina também, né? Então, às vezes... Você sabe, o que você sente em você como adulto, você também vai sentir na criança, né? Então, assim, às vezes ela precisa fugir um pouco da rotina, fazer uma coisa um pouco diferente, fazer um filminho, sabe? Fazer uma festinha, dormir todo mundo na sala, sabe? E fazer uma cabaninha ali nessa época de quarentena, né? Elas adoram, assim. Então, claro, isso um dia, 2 dias de quebra de rotina não vai mudar tudo, né? Às vezes a criança vai estar doente, você vai precisar mudar um pouquinho. Então, assim, a gente tem que ter firmeza, criatividade e carinho, tudo ao mesmo tempo, né? Tem que saber compaginar essas 3 coisas, né? Essa firmeza para a gente conseguir colocar nossos bons hábitos nas crianças, precisa do carinho durante o processo e precisa também dessa parte, né? De saber flexibilizar, né? E eu acredito que está no coração de cada pai aí chegar nesse meio termo, nesse bom senso. É só parar para refletir. Alguém perguntou também como trabalhar o transcendente nesse contexto, né? Vai ter uma palestra também mais à frente sobre transcendência. E só para dizer para vocês, né? Eu vou falar só uma pinceladinha aqui sobre isso, que é o seguinte: como que a gente pode trabalhar a transcendência, né? Assim, nesses 4 hábitos básicos. Para quem, né? A gente pode chamar de piedade ou devocional. Então, por exemplo, às vezes você pode encaixar pequenos atos de piedade junto desses 4 hábitos básicos. Olha que interessante. Você pode, às vezes, rezar com a criança antes de dormir, fazer uma oração, né? Você pode ou acordar para oferecer o dia, ou você pode também abençoar os alimentos, rezar, agradecer a refeição que a gente está fazendo. Eu sei que na escola eles sempre rezam, né? Às vezes, até hoje, a minha filha mais velha, ela que passou pela escola, né? Ela que faz a oração, sabe? E ela vai lá e ela não deixa passar batido, né? Por quê? Porque ela se acostumou com aquilo ali, né? Assim, então, criou o hábito mesmo. Então, é uma coisa muito interessante, né? Então, a gente vai, ao longo desses hábitos básicos, a gente vai conversando com a criança um pouquinho sobre a nossa visão, né, de transcendência. Então, eu daria essa dica. Outra pergunta aqui também é como manter uma boa saúde mental. Olha, eu acho interessante a gente perceber o seguinte: a gente tem que se vigiar, né? E vigiar as nossas crianças. Então, assim, a gente tem que ter o que eu chamo de gestão do estresse. O estresse, ele não pode ficar muito grande. A gente tem que se sentindo, tem que se percebendo. Quando a gente percebe que a gente está ficando sem paciência, tem que inventar alguma coisa. Tem que ter uma válvula de escape. Às vezes é assistir um filme, assistir um seriado, ler um livro, fazer uma caminhada num lugar que possa fazer caminhada, seguro. Entendeu? É fazer uma atividade física dentro de casa ali, na internet. Então, assim, e para a criança é a mesma coisa. A gente percebeu, uma filha nossa,
que ela estava ficando muito ansiosa. A gente começou a fazer uns passeios de carro, assim, entendeu? Às vezes pegava, botava ela no carro e aproveitava para ensinar a geografia, colocava no mapa de Brasília, vamos visitar todos os pontos turísticos de carro. Então, assim, aí elas iam marcando no mapa onde elas tinham passado, né? Então, você olha para você ver, você vai ser gestor das suas emoções e das suas crianças até que elas consigam gerir as próprias emoções. Então, isso é muito importante. Manter a sanidade, para mim, claro, né, tem que ver, cada caso é um caso, tem casos mais complicados que precisam de ajuda profissional mesmo. Mas, em geral, eu daria essa dica aí. Outra pergunta também foi o seguinte, ó, Heloísa Domingues. Como fazer quando o filho mais novo, de 2 anos, tem mais autonomia e quer essa autonomia mais que o mais velho de 5 anos? Olha, eu diria o seguinte, não compare seus filhos. Porque assim, eu poderia falar assim, olha, aproveita que você tem um filho nota 10 e tal. Você tem que dar um jeito de separar os compartimentos. Você não vai comparar, tá vendo? O seu filho, o menininho ele de 2 anos já consegue fazer. Isso aí é terrível. Você vê que isso às vezes gera problema de família pro resto da vida. Não estou querendo pegar pesado, porque eu sei que você não, eu imagino que você com certeza não haveria de fazer isso com o seu filho, mas assim, talvez você até nem faça, mas eu estou te dando a dica assim, para você não passar isso pela sua cabeça. Cada filho é um filho, entendeu? E a gente tem que tratar cada um individualmente. Para cada um tem que ter um plano de ação. Se por acaso o de 5 anos se atrasou, o que você faz? Você acelera ele, entendeu? Você acelera, você começa do zero, parte do início. E se o outro já está mais acelerado, você vai partir daquele ponto. Então, o mais novo está aqui, beleza, acelera ele. O mais velho está aqui, beleza, acelera ele também. Respeitando o tempo e o temperamento de cada criança. Até com 5 anos já dá para saber ali mais ou menos qual é o temperamento. E às vezes vai te ajudar muito. Estuda um pouquinho sobre o temperamento de crianças. Talvez vai ser falado um pouquinho isso na parte de afetividade familiar que vai ter aqui também. Então, assiste lá que talvez vai te dar uns insights aí para essa criança de 5 anos. Uma coisa, última pergunta, só para a gente terminar. Estamos batendo nosso tempo aqui. Como manter a ordem em tempo de pandemia? Eu acho que é isso, né? Se a gente usar esses 4 pilares fundamentais, né, que são a ordem, higiene, alimentação e sono, é como se fosse o pilar da casa. A casa vocês vão construir ali em cima. Se vocês conseguirem tentar traçar bons planos de ação e serem consistentes nele, o que vai acontecer? Vai estar todo mundo descansado, na hora da refeição vai ser uma hora agradável, vai estar tudo em ordem, tudo vai ter seu tempo. E o que vai acontecer? Todo mundo da casa vai ter a oportunidade de criar, de ser mais feliz mesmo, né? Isso vai dar base para virtudes de vocês, da família, de todo mundo. Então, assim, é só isso que eu queria dizer para vocês, que isso vai impactar muito a vida de vocês. Quem já ouviu falar nesse assunto, espero que tenha tido algum insight novo aí. A gente queria pedir para vocês, antes de terminar aqui, para vocês fazerem selfies, tá bom? Se vocês puderem, e marcar @viraventos e @portal_IBF lá no Instagram, tá bom? E é isso aí, espero que vocês estejam bem, assim, que vocês fiquem bem, que vocês sobrevivam aí com saúde a essa pandemia. Eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje, tá bom? Então é isso, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.